como que este garoto de 14 anos, que não completou a oitava série e abandonou os estudos, só tinha até a sétima série, e que trabalhou de pedreiro, de eletricista, de mecânico, de auxiliar de usinagem, trabalhou de carpinteiro, enfim, ele não parava em emprego nenhum porque também não sabia o que queria da vida. Como que esse garoto que não queria estudar e não parava em emprego nenhum construiu um dos maiores impérios da América e do mundo, tornou-se o maior inventor no setor de terraplanagem, criando máquinas insuperáveis, novidades tecnológicas. Ele que não tinha nem estudos, como conseguiu fazer isso e ainda deixou 300 patentes registradas? Como que é possível? Que milagre é esse que aconteceu? Ele virou nome de ruas, virou nome de aeroporto nos Estados Unidos, nome de escolas. Esse garoto aqui, que não queria saber de estudar, construiu máquinas que ninguém nunca tinha feito e se tornou líder mundial no mercado. O nome dele completo era Robert Gilmore Letourneau. Esse rapazinho aqui, que não queria estudar, que não parava em emprego nenhum, ele fez um curso uma vez por correspondência de mecânica de automóveis, mas também não terminou, viu? Como que ele fez tudo isso, minha gente? Eu vou contar para vocês. Esse rapaz um dia ouviu uma pregação e decidiu receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E empolgado naquele primeiro amor, ele queria levar todo mundo para Jesus. Mas ele não levava jeito para ser um pregador. Um dia o pastor falou para ele: "Oh, meu filho, Deus precisa tanto de homens de negócios como ele precisa de pregadores." Aí ele fez uma oração a Deus: "Senhor, então tá, me abençoe como homem de negócios para que eu utilize a minha riqueza em favor da pregação do Evangelho." E Deus ouviu o que ele falou. Esse rapaz cresceu, não é? E ele vai começar um negócio próprio com apenas $1.000. Quanto que é $1.000? Vê o câmbio aí. Ele começa um negócio próprio com apenas $1.000 e um trator velho. Foi assim que ele começou. E foi pegando encomendas e sendo fiel e devolvendo o dízimo. E começou a crescer. Aí a coisa subiu na cabeça dele. O Robert falou assim: "Poxa, se ao invés de eu devolver o dinheiro do dízimo, eu investir na minha empresa e fazer ela crescer mais, então depois o meu dízimo será maior ainda. Meu Deus, eu não vou, entregar mais o dízimo, porque eu vou investir todo o dinheiro na minha empresa. E eu vou crescer, aí o meu dízimo será muito maior, tá?" Ele escreveu mais tarde que este foi o maior erro da vida dele, porque o seu negócio, que estava de vento em popa, fracassou. Ele faliu. Eu vou ler para você o que ele escreveu. Ele disse, abre aspas: "Deus não trabalha dessa maneira. Esperar para ver como será a colheita antes de dar para Deus a sua santa parte mostra a nossa pouca fé. E Deus, com certeza, percebeu a falsidade da minha justificativa." Ele conta: "Deu tudo errado na minha vida, aos 30 anos eu fali." Ele aprendeu que Deus não está interessado no dinheiro do nosso dízimo, e sim na nossa fidelidade, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Aí ele resolve recomeçar, ele faz uma nova aliança com Deus, ele faz um voto: "Meu Deus, não devolverei apenas o dízimo, eu irei além do dízimo. O dízimo não será o meu máximo, não. Tudo que eu ganhar, meu Deus, eu vou disponibilizar para o teu reino."
Você sabe? Ele vai deslanchar. Começarão a vir aquelas ideias inéditas. E ele, que não tinha estudos, começa a construir máquinas gigantescas. Ele inventa os pneus gigantescos que até então ninguém fabricava. E ele patenteia isso e começa a construir máquinas enormes, tratores gigantescos, escavadeiras, materiais e equipamentos para a terraplanagem. E ele vai dominando o mercado, ele torna-se líder. E ele começa devolvendo 10%, 20% para Deus, depois 30%, 40%, 50%, 60%, e ele crescendo cada vez mais e abrindo indústrias filiais e tendo mais ideias e criando novos equipamentos, tornando-se líder absoluto na América. Para você ter uma ideia, ele foi responsável pela grande malha rodoviária dos Estados Unidos, porque foram suas máquinas que abriram caminho. Enfim, este rapaz que não queria estudar, minha gente, que não tinha um diploma, nada, tornou-se uma celebridade, mas ele não vivia naquelas festas, nos banquetes, onde os ricaços iam ostentar. O negócio dele era ali na oficina, ficar trabalhando e sempre sendo fiel para Deus. Olha as máquinas que ele construía. Sua empresa faturava muito. E ele ainda criou equipamentos inéditos para perfuração, tanto em solo como em alto mar, para buscar gás e petróleo. Impressionante. E Robert Letourneau cumpriu o que ele prometeu para Deus. Ele devolvia para a obra do Senhor 90% do que a sua empresa faturava, e era muito, porque ele vendia para todos os Estados Unidos e Europa também. Ele devolvia 90% para Deus e vivia com 10%, que era uma fortuna incalculável que ele não conseguia gastar. Para você ter uma ideia, ele foi um dos primeiros doadores para o ministério de Billy Graham, considerado o maior evangelista do século XX, e eu diria que por muitos séculos ele será o maior evangelista de toda a Terra. Billy Graham já morreu. Olha só, ele era patrocinado primeiramente por este garoto aqui que eu te mostrei no início, mas que fez um compromisso com Deus e cumpriu, viu? Por isso que ele prosperava, era abençoado e crescia. Quando alguém queria saber qual era o segredo do seu sucesso, eu vou ler o que ele respondia. Eu sou apenas um mecânico que Deus tem abençoado. Humilde, né? Deus usa os fracos para confundir os fortes. Não há explicação lógica para o fato de eu ter desenvolvido essas máquinas. Eu não passei da 7ª série na escola. Aos 30 anos eu estava falido. Você vê? Ele dá toda a glória a Deus. Ele fala, não sou eu. É Deus. Deus usou esse mecânico aqui para construir essas máquinas que nunca ninguém tinha feito. Robert Letourneau sempre se lembrava das palavras que o seu pastor lhe tinha dito quando ainda era novo convertido. Robert, meu filho, Deus precisa tanto de homens de negócios como ele precisa de pregadores. E sabe, toda vez que o Robert Letourneau assinava um contrato, um cheque, uma promissória, ou qualquer compromisso, ou qualquer documento, ele assinava o nome dele, olha a assinatura dele aqui. E ele escrevia embaixo, Mateus 6,33. Você não sabe o que quer dizer? São as palavras de Jesus que disse assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 fazia parte da sua assinatura. Eu quero convidar você, a partir de hoje, a adicionar na sua assinatura MT
6:33. Para você sempre se lembrar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Esse garoto que fugiu da escola e não queria saber de estudos, que não parava em emprego nenhum, ele fez um instituto técnico para ensinar as pessoas, tanto na parte secular como na parte prática. E o seu instituto depois se tornou uma universidade. Ele vai receber o diploma dele, dado por uma universidade dos Estados Unidos, aos 77 anos de idade. Ele diz, agora eu sou um homem formado. Você vê o que Deus fez, não? Como esse Robert prosperou e formou muita gente, e enviou pregadores e patrocinou o Billy Graham. O filho do Billy Graham fez uma homenagem póstuma para ele. Eu vou ler para você o que Franklin Graham escreveu. Robert Letourneau foi um dos maiores empreendedores da América. Deixou sua marca no mundo dos negócios, mas Deus o usou para um propósito maior, plantando no seu coração o desejo de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Ele foi amigo do meu pai, né? Billy Graham. Ele foi amigo do meu pai e um dos primeiros doadores da Associação Evangélica Billy Graham. Robert Letourneau era um homem inovador que estava alerta para usar os talentos dados por Deus para fazer a diferença para Jesus Cristo e anunciá-lo às próximas gerações. Forte, não? Robert Gilmore Letourneau morreu em 1969.